partir do versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Hoje nós vamos estar iniciando, amados, um novo propósito. Tudo é possível ao que crê. Amém? Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Amém? Primeira Samuel 17, 31. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz assim: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, e eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e o que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que tinha trazido. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente deles o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos neste momento e nós te agradecemos
Obrigado, Deus, por estarmos nessa noite na Tua casa. Obrigado, Senhor, por nos colocarmos, Pai, na Tua presença. Pai, nós queremos neste momento abrir o nosso coração, nos rendermos ao Senhor e Te pedirmos, Pai, vem ministrar aos nossos corações, vem falar conosco, porque o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história e, acima de tudo, o Senhor sabe o que estamos vivendo, o Senhor sabe o que estamos passando. Então, Pai, nós colocamos todas as coisas diante do Senhor e Te pedimos, nos conduza, nos guarde, nos abençoe e vem falar aos nossos corações. Que nós possamos, Pai, entendermos, Pai, o que a Tua palavra nos ensina, Senhor, que tudo é possível ao que crê, e que nós possamos, Pai, nessa noite, crermos de todo o nosso coração e termos a certeza, Pai, que a nossa vitória, ela já está nas Tuas mãos. Eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos e humildemente eu Te peço, usa-me, Senhor, como instrumento, Senhor. De mim nada tenho, mas peço que o Senhor me capacite, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que a igreja e todos nós sejamos edificados em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amém? Amados, enfrentarmos grandes problemas na nossa vida não é rotineiro. Podemos sim enfrentar problemas, mas grandes problemas não são todos os dias. Podemos enfrentar problemas todos os dias, mas eu falo enfrentar grandes problemas. Aqueles, amados, que estão muito além daquilo que eu e você possamos imaginar, daquilo que eu e você podemos ter condições de enfrentar. Quando nos deparamos e olhamos e dizemos, nossa, não, isso aqui não tem como. É de situações assim, amados, que eu quero falar com você nessa noite. De situações, amados, aonde eu e você, muitas vezes, pegos de surpresa, enfrentamos situações tão desafiadoras, situações tão grandes em relação a nós, que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como agir ou reagir, se fugimos, se enfrentamos, o que fazemos. O que eu quero que você, amados, comece a entender nessa noite, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus conhece a nossa estrutura. Amém? Então Deus sabe das nossas forças, Deus sabe das nossas capacidades, Deus sabe, amados, até onde eu e você conseguimos ir. E a Bíblia, ela vai nos dizer, amados, que Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, se Deus não nos dá um fardo maior, amados, Ele sabe exatamente até onde eu e você vamos. Amém? Mas até onde vai a nossa fé? Porque a nossa fé, amados, ela vai depender da nossa caminhada, ela vai depender do nosso relacionamento com Deus, ela vai depender, amados, se nós realmente estamos firmados na palavra do Senhor, e aí, conforme nós vamos colocando essas coisas em práticas, a nossa fé, cada vez ela vai subindo um pouco mais. Então hoje, se você olhasse para a sua fé, se hoje você tivesse um termômetro de 0 a 10, e você fosse medir a sua febre, quanto você daria hoje pela tua fé? Você consegue pensar? Ou você não tem nem noção de como é que está a sua fé? Porque às vezes, amados, não sabemos como é que está a nossa fé, mas somos pegos de surpresa e a nossa fé é provada. E aí, amados, nós podemos, diante da situação, nós podemos simplesmente desmoronar. Por quê? Porque vamos descobrir que a nossa fé, ela não é tão grande assim. Ou nós podemos, amados, paralisar por um instante e ficarmos sem reação. Ou nós podemos enfrentar, mesmo sabendo, é difícil, mas eu vou enfrentar. Então, amados, eu volto a perguntar, se hoje você fosse colocar a tua fé no termômetro, de 0 a 10, o que você diria da sua fé? Porque lutas, amados, dificuldades, problemas, seja pessoal, profissional, espiritual, financeiro, saúde, familiar, todos nós enfrentamos.
Mas às vezes, amados, tem lutas que são maiores do que as normais. São situações extremas. E aí a pergunta é: e o que nós fizemos em relação a isso? Eu acredito, amados, que todos ou a maioria conhece a história de Davi. Não quero falar do Davi rei, do Davi que era o homem segundo o coração de Deus, que foi o maior rei. Não. Eu quero falar do Davi ainda menino, ainda um jovem, alguém que tinha sido escolhido por Deus para ser rei, mas não passava de um menino que era rejeitado pela própria família. Alguém que as pessoas olhavam para ele e diziam: isso aí não é nada. Alguém que as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí, capaz que esse aí vai ter condição de ser um rei. Tanto que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, ele chamou todos os outros filhos que já faziam parte do exército, mas não chamou Davi. Aí quando passaram todos, ele disse assim: tá, mas não tem mais nenhum? Ele disse: tem um, está lá no campo cuidando das ovelhas lá. Mas aquele que não tem importância. Muitas vezes, amados, a vida tem nos tratado assim. Muitas vezes nós escutamos isso de pessoas: mas tu nunca vai ser nada, tu nunca vai alcançar nada, tu nunca vai vencer. E muitas vezes, amados, a vida, as situações, ela tem nos pressionado tanto, e que muitas vezes a gente sucumbe a essa pressão, e a gente passa a acreditar que aquilo que nos falaram é verdade. Então que a gente não é nada, que a gente não vai vencer, que comigo as coisas não vão dar certo, eu posso até dar um passo para frente, mas vou dar 2 para trás. Então eu acabo aceitando aquilo que as pessoas me falaram. Só que esse que era desprezado dentro da própria casa, ele acaba sendo escolhido por Deus e ungido rei. Ele diz: no tempo certo tu vai assumir o trono. Passa-se os dias e ele vai levar comida para os irmãos que estavam no campo de batalha, e lá, ao chegar no campo de batalha, ele ouve alguém insultando Deus, desafiando o exército, e ninguém se animava a enfrentar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, amados, que era um grande homem chamado Golias, um soldado descendente dos Anaquins, aonde a estatura dele media mais de 3 metros, um soldado que tinha sido treinado desde criança, que a sua lança, ela atravessava 10 pessoas, usavam escudo, tinham todo um treinamento militar, e nenhum dos soldados de Israel, quando foi desafiado, ousou dizer assim: não, esse cara não. E já fazia dias que ele vinha, afrontava, e ninguém se manifestava, e no outro dia ele vinha de novo, e aí, não tem ninguém para me enfrentar? E ninguém tinha coragem para enfrentar. Por quê? Diga: porque ele era grande, porque ele era forte, porque ele era maior do que qualquer um. Muitas vezes, amados, eu e você vamos enfrentar situações assim. Não vai ser um Golias, às vezes em carne e osso gigante de mais de 3 metros, mas vai ser problemas na nossa vida. Vai ser talvez uma enfermidade, algo fora da nossa realidade, mas vão ser lutas, vão ser gigantes que eu e você vamos enfrentar. E quando Davi ouve isso, ele diz assim: mas deixa esse cara para mim, deixa esse cara que eu vou lá e enfrento ele. E os caras escutaram isso e foram lá para o rei e disseram: tem alguém aqui que está dizendo que diz que enfrenta, que vai. E o rei disse assim: traz esse cara para cá. Quando chegou lá, era um menino, mais ou menos, ele não passava de 1,50 m, no máximo 1,50 m. Um menino que era apenas um pastor de ovelhas, que nunca tinha lutado na guerra, que nunca tinha pegado em armas. E aí esse menino, ele é colocado diante do rei, diz assim, e o rei: mas é verdade que tu quer enfrentar o cara? Não, não te preocupa, deixa para mim. Mas olha, o cara é um grande soldado. O cara foi treinado a vida toda, e ele foi preparado para isso. E tu não, tu é um menino. É um pastorzinho de ovelha. Ele disse assim: rei, posso falar?
Deixa eu contar uma história para o senhor. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e aí veio um leão, e pegou uma ovelha, e eu fui atrás e matei o leão. Matar um leão, um menino sozinho, é algo fácil? Não. Pode ser até um homem grande, pode ser um homem forte, pode ser uns cara malhadão, né, Eric? Mas pegar um leão na unha e matar na mão, não é qualquer um, né? Porque a gente como ser humano, a gente pode trabalhar o nosso corpo, podemos malhar, podemos ficar fortão, ficar bombadão, né? Mas a nossa força, ela tem um limite. Pode ter pessoas aí que têm grande força e coisa, mas tem um limite. E já se fizeram testes e coisas, e mostraram a força de um leão. Ele é um animal muito forte, a mordida dele é muito forte, a patada dele é muito forte. E Davi disse assim, mas quando o leão foi atacar as ovelhas do meu pai, eu fui lá e matei ele. Aí veio um urso, pegou uma ovelha do meu pai, e eu fui atrás, e ele se levantou contra mim, e eu também matei ele. Então o que Davi estava dizendo ali? Eu já enfrentei gigantes. Eu já enfrentei situações que eram acima das minhas forças. Eu já enfrentei situações que eu não tinha, humanamente falando, condições de vencer. Mas Deus estava comigo, me deu a vitória. O que eu quero que você entenda, amados, que quando Davi olhava para aquilo que ele tinha vivido, quando enfrentou o leão, quando enfrentou o urso, ele dizia, não fui eu que venci, foi Deus que me deu a vitória. E isso, amados, é o que fez a diferença na vida dele, isso é o que fez a diferença na caminhada dele, e isso que fez toda a diferença dele para dizer, eu enfrento Golias também. Por quê? Porque eu já enfrentei 2 vezes, 2 gigantes muito além do que eu poderia enfrentar, e Deus me deu a vitória. Ele sabia que ele, como um menino frágil, fraco, ele não teria condições de vencer, então ele sabia que se ele venceu, foi porque Deus estava ajudando ele, dando a força que ele precisava para vencer. Muitas vezes, amados, eu e você passamos por situações dessa mesma maneira. E é nesses momentos, amados, que a gente vai descobrir, amados, que às vezes a gente acha que é muito forte, às vezes a gente acha que é muito inteligente, às vezes a gente acha que é muito bom, mas tudo isso tem limite. E aí nós precisamos entender, amados, aonde entra a nossa fé. Aonde entra, amados, aquilo que eu e você realmente cremos no nosso coração. Por isso que o tema é, tudo é possível ao que crê. E a fé, amados, ela tem o poder de nos levar a fazer coisas, a viver coisas, a ter experiências com Deus, que não tem explicação humana. Pessoas que já foram curadas, libertas, doenças, esses dias uma irmã testemunhando de um nódulo que sumiu por causa de uma oração. Por quê? Porque isso são coisas que só Deus pode fazer. Isso não é porque foi o fulano que orou, não. É porque Deus que estava operando. E eu e você precisamos entender, amados, o quanto Deus tem agido e operado na nossa vida. E Deus, amados, Ele vai agir e operar na nossa vida baseado na nossa fé. Se temos fé, amados, para viver algo sobrenatural, nós vamos viver algo sobrenatural. Mas se eu digo, não, isso aqui não, eu não acredito, então Deus não vai fazer. Porque eu e você, amados, nós somos desafiados a isso. Desafiados a viver pela fé. Parece uma loucura? Parece. Parece, amados, que é algo que foge da realidade humana. E foge da realidade humana, porque grande parte das pessoas não conseguem entender isso. Grande parte das pessoas vão olhar e vão dizer assim, isso não passa de fanatismo. Mas só quem vive, quem sabe o que é fé, que vai entender. Não adianta tu querer explicar para quem nunca viveu. Não adianta tu querer comentar com alguém que nunca teve uma experiência com Deus. Nunca conseguiu colocar a sua fé em prática. Então, amados, eu e você precisamos entender isso. Quando Davi, ele chega e ele diz assim, ó, eu já tive experiência. Eu já enfrentei gigantes na minha vida e Deus estava comigo e a vitória que eu tive foi Deus que me deu. Por isso que o mesmo vai acontecer com esse gigante. Eu vou enfrentar ele e eu vou derrotar ele. Por que ele tinha, amados, um jovem, tinha tanta confiança?
Ele tinha fé. Mas por que ele tinha tanta fé? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Quando ele cuidava as ovelhas do seu pai, ele tinha a sua harpa, e ele ficava criando salmos, tocando os salmos, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ali, amados, ele ia buscando relacionamento com Deus, e quanto mais ele se relacionava com Deus, mais a fé dele crescia. E quanto mais a fé dele crescia, quando o leão apareceu, ele disse, mas Deus está comigo, então não tem problema. E isso, amados, às vezes a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, eles vão olhar para quem tem, e vão dizer assim, mas tu está indo na igreja e tu está passando por luta. Porque Deus não disse que iria tirar as lutas, Deus disse que estaria comigo nas lutas. E a diferença é essa, amados. O Senhor não disse, não, vem para a minha igreja, vem, entrega a tua vida para o meu filho, e a partir daquele dia você nunca mais vai ter problema. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Deus disse. Mas Ele disse, mas eu vou estar sempre com vocês. Eu vou ajudar vocês, eu vou dar vitória para vocês, eu vou fortalecer vocês. Eu vou ser a força que vocês precisam. Então é isso, amados, que eu e você precisamos entender. E era essa a convicção que Davi tinha. Assim como eu fiz com o leão, assim como eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse gigante. O interessante é que o rei concordou, pegou a sua armadura e vestiu em Davi. E a Bíblia disse ali, amados, que ele nunca tinha vestido isso, nunca tinha usado isso. Só que quando ele vestiu aquela armadura, ele não era um soldado. Às vezes, amados, as pessoas estão dizendo, tu vai vencer se tu tiver isso, tu tiver aquilo, tu tiver aquele outro, se tu fizer assim, se tu fizer aquele jeito. E quem vive pela fé não precisa disso, amados. Nós só precisamos da nossa fé sendo colocada em prática. Por isso que Davi, quando vestiu, ele disse assim, isso aqui não faz parte de mim. Porque a minha fé não está apoiada numa armadura. A minha fé não está apoiada numa espada na minha cintura. A minha fé está apoiada no meu Senhor. Então eu não preciso disso. Por isso que ele tirou, ele disse assim, muito obrigado, rei, pode ficar com a tua armadura aí, mas eu já tenho tudo que eu preciso. Porque tudo que eu preciso vem do Senhor. Mas ele vai, a Bíblia vai dizer que ele passa no ribeiro, pega 5 pedras, bota no seu alforje, pega a sua funda e pega o seu cajado e vai para o campo de batalha. Quando ele chega no campo de batalha, a palavra ela vai dizer que o gigante olhou para ele e disse assim, está achando que eu sou cachorro? Imagina na cabeça de Golias, olhando para Davi, aquele cara grandão, armado até os dentes, tinha que ter um escudeiro para carregar as armas dele, de tão grande que era, de tão pesada que era. Ele olha e vê quem? O Davizinho lá. Ele diz assim, isso aqui vai me enfrentar? Mas isso aqui não dá um peteleco e já acabou. Imagina na cabeça de Golias, ele olhando para aquela situação. Tipo, os caras estão tirando com a minha cara. Estão debochando de mim. E ainda ele não vem nem com armadura, não vem com espada, não vem com lança, não vem com escudo, não vem com nada. O cara ainda me vem com um pedaço de pau na mão e pedra. Sabe, amados, às vezes a gente não consegue compreender algumas coisas. Coloca para nós lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Davi não era. Davi era uma coisa louca diante de Golias. Davi era uma coisa desprezada diante de Golias. Ele era uma coisa fraca diante de Golias. Era ou não era? Disse assim, isso aí não dá nem para o início. Mas
ele termina dizendo, Paulo dizendo aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie. A vitória, amados, de Davi, você vai ver no final, que a vitória de Davi, ela veio do Senhor. Amém? A pergunta agora que eu faço para você, e a tua vitória? Ela vem da onde? A tua fé, ela vem da onde? Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem colocado a tua vida, alicerçado a tua vida, está vindo da onde? Está vindo de você? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom aqui, eu sou bom ali? Ou você tem colocado nas mãos de Deus e pedido, Senhor, faz conforme a tua vontade? Porque esse é o desafio. O desafio, amados, eu e você entregarmos as mãos do Senhor e termos fé. Quando ele vai e ele parte para aquele confronto, ainda a Bíblia vai dizer, lá no final do versículo 43, que ele amaldiçoou Davi. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido por ver Davi com um pedaço de pau na mão e não com uma espada. Se Davi tivesse uma espada, ele ia dizer assim, é um guerreiro. Mas Davi estava com um pedaço de pau e disse assim, nenhum guerreiro mandaram. Não mandaram ninguém. Mandaram esse pirralho aí. Só que ele disse que ele ia pegar, que ia matar, que ia dar as aves. E aí olha o que ele diz, coloca para nós na tela lá o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor. Presta atenção, amados, o que Davi faz. Senhor, eu vou lutar e eu vou lutar no teu nome. Você já viu o nome de Deus ser envergonhado? Quando Davi fala isso aqui, deu ruim para Golias. Sabe por quê? Porque ele disse, Deus, eu vou lutar no teu nome. Aí Deus assim, como é que é? Você vai lutar no meu nome, o meu nome não pode ser envergonhado. Deu ruim para Golias. Golias vai morrer. Porque ele disse, ele poderia ter dito, eu vou lutar porque eu matei o leão, eu matei o urso, porque eu sou bom. Deus não estava metido na história. É ou não é? Ele podia ter dito, eu já tenho as condições, eu sou o cara. Ele disse, não, eu vou lutar no nome do Senhor. Quando ele diz, eu vou lutar no nome do Senhor, Deus assim, sinto muito, Golias, deu para ti. Esse pequenininho aí vai te derrotar. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Essa luta era de Davi? Não, né? Não era de Davi. Porque Davi, Golias nem sabia quem era. Ele nem fazia parte do exército. O problema de Golias foi afrontar o nome de Deus. Quando afrontou o nome de Deus, ele disse, como é que vai afrontar o nome do meu Deus que eu tenho relacionamento? Como é que vai afrontar o nome do meu Deus que eu tenho toda a minha fé depositada nele? Isso não pode. Se afrontou o meu Deus, arrumou briga comigo. Olha que interessante isso. Olha o nível de relacionamento que Davi tinha com Deus. Ao ponto de alguém afrontar o nome de Deus, ele diz assim, se afrontou o nome de Deus, arrumou briga comigo. Mas olha a recíproca. Quando Davi diz assim, eu vou em nome do Senhor, agora tu arrumou briga, foi comigo. Eu é que vou lutar. Por isso que Golias se deu mal. Porque Davi não foi no nome dele. Ele diz assim, eu vou em nome do Senhor. Então veja, amados, que quando nós criamos relacionamento com Deus, nós lutamos pelas coisas de Deus, Deus luta pelas nossas coisas. Você está entendendo isso? Quando nós lutamos pelo nome do Senhor, o Senhor luta por nós. Quando nós colocamos o Senhor em todas as coisas, Ele vai e faz. Amém? Então Ele vai e conduz. Então quando Ele diz isso, Ele pode colocar o versículo 46, ó. Ele vai dizer, ó, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a cabeça e você mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não estava falando, todo mundo vai saber quem é o Davi. Ele estava dizendo, todo mundo vai saber quem é o Deus de Israel.
Então ele coloca sempre quem na frente de tudo? Se a vitória acontece, é Deus. Ele vai para a luta, quem vai na frente? E quando eu e você, amados, estamos enfrentando e estamos vencendo, o que a gente diz? Foi Deus que me deu a vitória, a gente diz assim, eu consegui. Porque quando eu digo eu consegui, aí Deus fica pensando, mas não tinha sido eu que tinha te ajudado? Quando ele diz isso, ele diz assim, toda a terra vai saber que existe Deus em Israel. Então ele não falou que as pessoas iam saber quem era o nome de Davi. Ele falou que as pessoas iam saber quem era o Deus de Israel. Porque Deus estava pegando uma coisa fraca, uma coisa desprezada, aquele que não era, para envergonhar aquele que era. O guerreiro ali era Golias. E Davi estava dizendo, mas esse vai ser derrotado. Porque ele afrontou o Deus de Israel, e todo mundo vai saber que existe Deus em Israel. Quando, amados, eu e você colocamos as nossas lutas diante do Senhor, quando eu e você, amados, entendemos o que o Senhor está fazendo, nós vamos perceber, amados, que aquilo que Paulo falou lá em Filipenses, coloca lá Filipenses 4,13, é um versículo muito conhecido. Tudo posso naquele. E muitas vezes, amados, as pessoas quando ouvem esse versículo, eles acham, eu posso tudo, boa, então eu só vou ter coisa boa na minha vida. Mas o contexto desse versículo aqui, amados, não é nada de bom. O apóstolo Paulo estava preso, condenado à morte, podendo ser decapitado a qualquer momento. E ele começa no versículo dizendo assim, eu estou contente com o que eu tenho, estou de boa. Se eu tenho o que comer, estou feliz. Se eu não tenho o que comer, também estou feliz. Se eu estou aqui, estou feliz. Se eu também não estou aqui, estou feliz. Ele diz assim, eu estou com o Senhor. Independente daquilo que Paulo estava vivendo, ou que ele iria viver, e que mais tarde a cabeça dele foi cortada fora, ele disse assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque é Deus que está no controle. É como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor, rei, não interessa o que tu vai fazer com nós, se Deus quiser nos livrar da fornalha, nos livra, se não quiser nos livrar da fornalha, não nos livra, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua estatueta, nem do Senhor. Não depende da situação, depende aonde está a nossa fé. Por isso que ele diz isso, e aí ele vai, e aí, amados, nós conseguimos entender que quando Paulo ele diz isso, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer. Mas pastor, o problema está grande. Mas você pode vencer. Mas eu estou tentando vencer, mas não consigo. Mas você está tentando como? De que maneira? Não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E o principal você já fez? O que seria o principal? Diga, colocar nas mãos de Deus. E crer. Porque não adianta nada, amados, eu dizer, Senhor, me ajuda aí, e eu achar que não vai acontecer. Eu não ter fé para que aconteça. Então muitas vezes, amados, a gente tenta resolver os nossos problemas do nosso jeito, vai. Aí chega uma hora que não dá mais. Aí o que a gente faz? Posso pedir ajuda para Deus. É como se Deus fosse a última opção. E na realidade deveria ser a primeira. Primeiro eu vou no médico, primeiro eu vou no advogado, primeiro eu vou naquele, primeiro eu vou naquele outro, e vou em tudo quanto é lugar. Aí quando tudo falha, bom, agora eu vou lá na igreja pedir oração. Agora só Deus mesmo. E às vezes, amados, era só inverter. Primeiro busca Deus e Deus vai abrir as portas para as outras coisas. Isso é viver por fé. Isso é entender, amados, que tudo é possível aquele que crê. Quando, amados, eles vão para a batalha, coloca para nós lá o versículo 49, só para nós finalizar aqui.
Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo aonde? Aonde? Vem cá, Eric. Agora eu quero pegar um cara forte. E a pedra encravou-se na testa e ele caiu. Ele caiu. O que diz? Ele caiu com... Golias, só falta crescer. Fortão já é, malhadão já é. Está levantando o supino. Tem até pena dos pesos. Até o gigante. Eu sou Davi. Tinha que ter invertido, né? Era para ter te chamado, Marcos. Eu atirei a pedra. Pegou na testa. A pedrada foi forte, olha o que a Bíblia diz. A pedra encravou na cabeça. Se a pedra pancada foi forte, cravou na cabeça, o que ele devia ter feito? Para onde? E ele caiu para onde? Me explica. Se a pedra foi tão forte ao ponto de cravar na testa dele, então a pancada, se eu dou, tu consegue, aguenta uma pancadinha? Aguenta. Senão vão dizer que o pastor está espancando os membros da igreja. Tu me autoriza a te bater? Bateu. A ideia é, automaticamente ele vai cair para trás. Mas a Bíblia vem e nos diz, mas ele cai com o rosto em terra, então ele bate para trás e algo derruba ele para frente. Não foi a força de Davi que derrubou, mas foi a fé. Por isso que ele caiu em terra. Não era porque ele tinha habilidade, não é porque ele tinha força na funda, é porque quando a pedra cravou, Deus deu o golpe de misericórdia. Olha lá. Só falta crescer. Está a marca ali. Eu e você, amados, precisamos entender isso. Davi poderia ter pensado, nossa, mas a pedrada foi boa mesmo. Cravou na testa, derrubei o cara. Mas aí ele cai para frente. E aí a Bíblia vai seguir dizendo, amados, que quando ele cai, Davi vai, corre até ele, pega a espada de quem? Do próprio Golias, porque Davi não tinha espada. Ele vai, pega a espada do Golias e corta a cabeça fora. E aí aqui, amados, você vai aprender uma lição. Tem gigantes na sua vida que não adianta você derrubar. Tem gigantes que você precisa matar. Porque senão esse gigante vai levantar e ele vai vir te enfrentar de novo. Muitas vezes, amados, tem situações da nossa vida que só se repetem. Que só se repetem. Porque a gente não matou o gigante. A gente apenas derruba ele. Tem coisas do nosso passado que ainda nós não matamos. Matamos como? Liberando perdão. Deixando o Senhor tratar o nosso coração. É assim que nós vamos matar isso. É assim que nós vamos matar a mágoa. É assim que nós vamos matar o rancor, a amargura. É assim que nós vamos matar isso. É dizendo assim, eu perdoo. Aí nós vamos matar. Quebrou. Isso não me incomoda mais. Tem gigantes, amados, da nossa vida, que se nós não dermos esse golpe de misericórdia, ele vai se levantar e vai vir de novo. Por que, amados, que muitas vezes tem pessoas que não conseguem ser felizes num relacionamento, porque nunca mata o problema. Não estou dizendo para matar ninguém, tá? Vamos entender errado. Tem que matar fulano, tem que matar o fulano. Não. Por que o relacionamento chegou ao final? Descobre isso. E conserta isso. Aprenda isso. Muda. É a mesma coisa, amados, que uma doença. Se nós tomarmos um medicamento apenas com uma dosagem mais baixa, ele vai dar uma certa amenizada, é ou não é? Mas ele não vai curar.
ou nós curamos, ou aquela doença ela fica mais forte. Aí os médicos vão dizer assim, agora vai ter que tomar um remédio mais forte ainda. Por quê? Porque o outro tratamento foi ineficiente. Se tivesse tomado um remédio mais forte e tivesse acabado, o problema não teria. Muitas vezes, amados, os problemas que eu e você estamos vivendo, foi só porque nós não colocamos um fim neles. Foi só porque nós não colocamos um ponto final neles. E muitas vezes, amados, esse ponto final nós só não colocamos porque não deixamos Deus nos ajudar. Nós só não colocamos o ponto final, amados, porque muitas vezes Deus está nos dizendo, você precisa liberar perdão para aquele que te feriu. Mas a gente diz assim, mas eu não quero perdoar. Quem é que lembra do testemunho da irmã? Alguém lembra quando a irmã testemunhou aqui na igreja? Em cima desse altar? Só faz assim com a tua mão. Não, a irmã ali, a Roseli. Você quer saber a história dela? Pergunta para ela. Ela já testemunha aqui, eu não preciso contar de novo, né? E quando ela entendeu o que estava acontecendo com ela era por falta de perdão, e ela perdoou, Deus tratou. Anos, né? Aí muitas vezes, amados, Deus está querendo nos tratar anos, muitas vezes Deus está querendo nos curar anos, muitas vezes Deus está querendo matar o gigante na nossa vida há anos e a gente não deixa. A gente só sofre, a gente só se arrasta, a gente vai vivendo aquele problema e aquilo se torna uma rotina na nossa vida. Davi, ele teve certeza, ele se certificou, esse não me incomoda mais. Aquele leão que ele enfrentou voltou? Não. Aquele urso que ele enfrentou voltou? Aquele gigante chamado Golias voltou? Por quê? Porque ele pôs fim em cada um desses gigantes. Ele não permitiu, amados, que aquilo continuasse na vida dele. Muitas vezes, amados, a depressão, ela continua na nossa vida porque não aceitamos que o Senhor nos liberte. Muitas vezes uma família desestruturada continua desestruturada porque não aceitamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina para curar a nossa família, para restaurar a nossa família. Então aquilo continua destruindo a nossa família. E aí muitas vezes não adianta trocar de relacionamento, porque destruiu aqui, vai destruir o próximo. Tem coisas, amados, na nossa vida que nós precisamos entender isso. Parece um pouco radical o que você está ouvindo, mas é. Nós precisamos, amados, começar a eliminar aquilo que está nos aprisionando. Muitas vezes, amados, você pode dizer assim, mas eu estou passando por um problema há tanto tempo. É o mesmo problema. E por que nunca resolve? Porque às vezes a gente vai lá, faz alguma coisa, dá aquela amenizada e a gente... Eu soube da história de uma pessoa que está com uma doença, e quando foi no médico, o médico disse, tem que fazer esse tratamento exatamente desse jeito. Só que aí, o filho começou a não querer fazer, e os pais disseram, não, mas parece que já está melhor. E aí não fez o tratamento como deveria fazer. O problema é que agora o problema voltou muito pior do que estava. E agora eles não sabem o que fazer. Porque talvez não tenha mais tratamento. Às vezes, amados, a nossa vida está assim. Aquilo que era para tratar, nós não tratamos. Aquilo que era para eliminar da nossa vida, nós não eliminamos. Amados, quem é que gosta de sofrer aqui? Tem alguém que gosta de sofrer? Não, né? Nenhum ser humano gosta de sofrer. Mas e por que às vezes a gente sofre? Por que às vezes a gente carrega coisas, problemas familiares, mágoas, tristezas, dores? E por que a gente não se liberta disso, se a gente diz que não gosta de sofrer? Mas é que eu sofri muito. É passado.
Vai querer sofrer a vida toda? Ah, mas é que aconteceu tal coisa na minha infância. Agora tu vai querer morrer com isso? Ao invés de eliminar isso da tua vida e seguir uma vida para frente? Mas é possível? É possível. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. É possível. Mas você só vai conseguir se permitir Deus te ajudar. Tudo é possível ao que crê. Mas sem Deus, amados, eu e você não conseguimos fazer nada. Os 3 gigantes, os maiores gigantes que Davi enfrentou, foram esses. Ele teve outras lutas? Teve. Mas aqui ele enfrenta 3 gigantes, amados. E as outras lutas que Davi enfrentou, ele também enfrentou, tendo Deus ao lado dele. E quando ele se afasta de Deus por um instante e peca, e aí o problema aparece, ele reconhece e se volta de novo para Deus. Hoje, amados, o Senhor, Ele quer trazer algo novo na tua vida. Ele quer fazer algo novo na tua mente, no teu coração. Mas tudo vai partir do princípio se você realmente crê e se você realmente quer. Uma coisa, amados, que muitas vezes as pessoas não entendem. Se Deus sabe que eu preciso, por que Ele não faz? Ele só vai fazer se você permitir. Só vai fazer se você pedir. Só vai fazer se você se render. Deus conhece tudo a nosso respeito. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Então, se eu e você queremos alguma coisa dEle, se eu e você queremos ser curados por Ele, libertos por Ele, transformados por Ele, nós vamos ter que pedir para Ele: Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. E o interessante, amados, que a palavra ela vai nos dizer que o Senhor Ele vai sondar o nosso coração. Ele vai saber a intenção do nosso coração. Ele vai saber se nós estamos entregando realmente tudo nas mãos dEle, ou apenas estamos falando que estamos entregando tudo nas mãos dEle. O que você quer fazer nessa noite? Quando a Bíblia te diz que tudo é possível, aí você olha para a tua vida, e aí tem coisas que você acha, e você percebe, gigantes talvez que você precisa vencer hoje. Você vai pedir ajuda para o Senhor, você vai entregar nas mãos dEle, e vai deixar Ele te ajudar? Te coloca aí de pé. Fecha os teus olhos por um instante. Olhe para dentro de você neste momento. Não ore, apenas olhe para dentro de você. Por um momento de reflexão. Qual o gigante que hoje você está enfrentando? Qual a luta que hoje você está passando? E peça para o Senhor: Senhor, eu quero vencer esse gigante hoje. Eu não quero, se você está sofrendo porque não consegue liberar perdão para alguém, pede para o Senhor: Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa. Se tem algo na tua vida que tem te causado frustração, tristeza, mágoas, pede para o Senhor tratar o teu coração. Se tem algo que está afetando a tua família, teu relacionamento, a tua vida pessoal, a tua vida profissional, coloca diante do Senhor. O Senhor, Ele quer, amados, nos ajudar, mas nós precisamos permitir. Dar o livre acesso a Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento. E nós glorificamos, Pai, o Teu nome neste momento. E nós te pedimos, Pai, toca na nossa vida. Ministra, Pai, ao nosso coração. E que nós possamos, Pai, verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor. Que nós possamos, Pai, nessa noite entendermos que nós precisamos vencer os gigantes, eliminar os gigantes que estão nos oprimindo, que estão se levantando contra as nossas vidas, que estão nos atacando. Nós precisamos vencer. Mas sabemos, Pai, que para isso o Senhor precisa estar no centro da nossa vida. Então vem nos ajudar, Senhor. Nós queremos, Pai, entregar todas as coisas nas Tuas mãos nessa noite. E queremos te pedir, Pai,
Cuida da nossa vida. Ministra, Pai, ao nosso coração. E manifesta, Pai, a Tua graça. Manifesta, Pai, a Tua misericórdia. E nos conduza, Pai, no nome de Jesus. Amém.